Boa noite, irmãos. Eu até poderia dizer que a gente vive tempos difíceis, mas eu ouço essa história desde pequeno. E, na verdade, a cada dia que passa, a gente acha que vai melhorar um pouco e sempre vem uma notícia nova, né? É claro que é difícil abrir internet, TV, seja lá o meio que você for buscar informação o problema da vez agora é lá no leste europeu, a gente vendo tudo aquilo que está acontecendo. E, independente da gente querer mais uma vez tomar lado, dizer quem está certo, quem está errado, o que for, mas é bem dolorido ver que tem um monte de gente sofrendo, famílias dividindo e por aí afora. Antes da gente começar, eu só queria compartilhar com vocês que ao longo dessas últimas semanas eu gosto muito de rir e brincar das coisas, inclusive de mim, de outras pessoas. Quem me conhece um pouco mais sabe que tem esse tipo de liberdade comigo. Pode brincar com a cor do meu cabelo e por aí vai. E eu também gosto muito de tirar sarro. Mas eu confesso que nessas 2 últimas semanas eu recebi algumas piadas que eu não consegui dar risada. As piadas que vieram lá foram poucas, sobre a questão da guerra que ocorre lá, é bem difícil de rir. Vou dizer que a coisa até é criativa, mas desnecessária. Não dá para rir de tudo, aí é minha humilde opinião. E talvez um tempo para a gente pensar, porque não só a Ucrânia, né? A gente tem um monte de problema acontecendo. A gente tem guerra aqui no Brasil, gente brigando por terra e por aí vai afora. Aí nessa noite a gente vai ler um pedacinho de um sermão de alguém que eu sou não fã, mas é alguém que eu idolatro, nosso Jesus Cristo. E para a gente repensar um pouco como que está essa religiosidade e esse mundo dito evangélico que está aí hoje, porque eu confesso que ando um pouco preocupado. E antes da gente entrar ainda, como é curioso, o quanto minha mãe diz algo, ela usa sempre uma frase que é o seguinte: cuidado com a língua, cuidado com a língua que você vai pagar a língua. Nas últimas semanas a gente viu algumas pessoas aí se dando muito mal por besteiras que disseram, perdendo programas. Mais recentemente um deixou de ser candidato a governador do estado de São Paulo, graças ao que tem dito, sem pensar. Não é sobre língua que nós vamos falar hoje, tá? Mas só antes eu queria falar sobre isso, de todas as... Claro, não está na moda, mas é que a gente mais tem ouvido sobre a Ucrânia, mas tem um caminhão de guerra acontecendo perto da gente. Guerra de pessoas tentando sobreviver e aí acabam morando onde não deve, vem uma chuva e leva tudo, e por aí vai. Que a gente possa de verdade se compadecer com tudo isso. Nessa noite queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler um pedacinho do Sermão do Monte. Sermão do Monte é um texto que eu acho bem legal. Se a gente pode chamar, é um sermão mesmo, né? Jesus, enfim, vem andando, para lá e começa a falar com seus discípulos e todos que o seguiam. Começa no capítulo 5, vai até o 7. Depois você pode ler e tal. O final do 5 é o mais difícil para nós, na minha humilde opinião, porque ele toca num ponto que é difícil para nós. Essa história de vingança e amar os inimigos. Ou historinha difícil. Mas nós vamos pular para o 6, que é mais fácil, né? Vamos no negócio mais light hoje. Mas depois você lê, o Sermão do Monte é muito bacana. São 4 sermões em Mateus. Esse
depois no capítulo 10, agora eu acho que é 18 e 24, mas são 4 sermões de Jesus, incríveis, fantásticos. Por mais que a gente veja muita gente bacana falando hoje no mundo, olha, ao ler esses textos, realmente só sendo Deus mesmo. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Deixa eu abrir no celular, porque minha Bíblia é na linguagem de hoje, então pode ficar difícil para vocês me acompanharem. Todos acharam? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles não mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse dia, porque mais uma vez podemos estar aqui na Tua casa juntos, reunidos, que os louvores que cantamos aqui possam ser agradáveis ao Senhor, que o período pela manhã que os irmãos estiveram aqui também possa ter sido agradável ao Senhor, e que agora, Pai, o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que eu apenas possa ser um mero instrumento Seu aqui, ó Deus, e que a Tua palavra, Deus, possa encontrar morada em nossos corações e ser o nosso direcionador. Apesar de quem somos, ó Pai, fale conosco, e obrigado pela Tua graça e misericórdia. Oramos em nome de Jesus, amém. Texto longo, né? Se você está marcando, então agora você já pode marcar que você leu o capítulo inteiro de Mateus. Texto longo, né? A gente vai no cinema, assiste Batman lá, são 2h50, quase 3, né, Davi? Então dá para a gente ficar umas 2h30 aqui, né? Não, né? Esse é um texto interessante, que a gente começa a ver algumas coisas, Cristo é bem direto em algumas questões, né? E hoje, quando a gente olha, seja rede social, TV, aonde for, nós temos um número razoável hoje de celebridades ditas gospel ou evangélicas, e que falam muita coisa, opinam sobre muita coisa. Mas eu confesso que nos últimos tempos tenho ouvido falar pouco de alguém que está nesse livro, que é Jesus. O pessoal tem opinião para tudo, de roupa que veste, de como você tem que ir no culto. Acho até que, dependendo da igreja que eu fosse, eu não pregaria desse jeito. Camisa polo, isso é um sacrilégio. Calça jeans, ou pelo menos eu estou de sapato, né? Pelo menos isso. O que mais? Tanta coisa, precisa disso, daquilo, vai e volta. E aí eu fiquei pensando, nesse período, quando Cristo faz esse sermão, para a gente contextualizar, as pessoas que mais o cutucavam, quem eram? Vocês lembram? Fariseus. Que eram o quê? A igreja. A igreja da época era quem mais apurrinhava Jesus, ao longo dos 3 anos de ministério dele. A todo momento, Jesus vai para aqui, vai para lá, vai para cá. Quem que está no pé dele? A igreja. Brava, porque Jesus mexe em algumas coisas que, para eles, é muito difícil. Eles tinham, espero que eu não erre na conta, Moisés deixou quantos mandamentos? 10. Sabe quantos tinham nessa época? São 200 e poucos mandamentos, o que você deve fazer, e 300 e qualquer coisa, proibições, o que você não deve fazer. Olha a criatividade. De 10 os caras fizeram 600 e cacetada. E eu estava pensando, esse tempo todo, e gente, se a gente for contar, nós estamos beirando os 500 já. Disso, daquilo, a gente tem que estar ali, tem que estar ali, tem que fazer isso, aquilo, e Jesus vai ficando de lado. E aí quando a gente começa a ver o texto aqui esse pedaço do Sermão do Monte, Cristo começa dizendo, agora eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Tenham cuidado de não praticarem seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Eu não posso louvar em público, então? No primeiro pedaço aqui, a gente vê Jesus falando, trazendo para nosso tempo de hoje. Parece que a gente, aqui já, nesse período, os irmãos à época viviam uma ostentação da fé. Tinha que mostrar. Se eu vou ajudar alguém, não basta ajudar. Se é doação que eu vou fazer, cara, eu não vou doar
sei lá, um pacote de pipoca que é pequeno. O negócio é doar uns 3 de arroz, para parecer. O cara precisava fazer um negócio monstruoso, não é? Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez. Vez ou outra a gente vê o cara fazendo uma doação e tem uma equipe gigantesca fotográfica fazendo um caminhão de foto, vídeo, etc. Vai para o Instagram e tal, vamos lá, curte. Tudo bem postar, mas o quanto isso, hein? Eles não fazem isso, aliás, eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Eu não quero aqui demonizar a rede social, tá? Instagram, Facebook e um monte mais que acontece. Eu uso todas elas. Mas olhando esse texto é algo que começou a me chamar bastante atenção. Quando ele diz que, olha, essas pessoas fazem de uma maneira, não façam como eles. Doe, sim, você precisa doar, você precisa ajudar, isso é muito bom. Em algumas versões, quando ele diz que... é na linguagem de hoje. O versículo 3 do capítulo 6 aí. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Nem o seu amigo mais íntimo. Eu gosto da outra versão que fala que nem sua mão faça com a direita, de modo que nem a esquerda o veja. Nessa versão que a gente leu, ele usa a palavra hipócrita. Hipócrita, é bem forte, né? Aqui a gente começa a ver Cristo chamando atenção lá para eles. Olha, que fé que vocês estão exercendo? Que negócio maluco é esse? Se a gente diz, e aí eu quero trazer para hoje, 2022, nesse mundo dos super crentes, né? E hoje a gente tem super pastores, avião, helicóptero e por aí vai. E tudo, quase que tudo precisa ser dito, falado e tal. Sobre essa questão de ajuda e caridade, me lembro que há quase 2 anos, era abril de 2020, então a gente tinha lá mais ou menos um mês de pandemia, a gente ainda estava entendendo tudo o que estava acontecendo, mas em abril tinha ocorrido aquela coisa terrível, fecha tudo e fica todo mundo em casa. Tá, mas quem tem emprego fixo e tal, tá beleza. E quem não tem? Eu me lembro que aconteceram algumas coisas engraçadas comigo. Primeiro, uma discussão no meu trabalho, porque uma pessoa que trabalha comigo tinha dispensado a pessoa que fazia limpeza na casa dela. Eu falei, por que você fez isso? Não, porque ela não vai mais poder ir e tal. Eu falei, mas continua pagando. Não, mas ela não vai? Eu falei, bicho, não mudou nada na tua vida em questão financeira. Nosso salário está igualzinho. Nós estamos trabalhando menos, mas eu trabalho no banco. Não reduziu nada, não mudou nada. Continua pagando a mulher. Ah, mas ela... Cara, continua pagando. Qual o problema? Você não teve redução. Para. Eu me lembro que, ei, meu filho, vamos cortar o cabelo no mesmo lugar. Eu corto o cabelo sim, tá? Precisa. Passar a maquininha, pelo menos. E aí eu me lembro que, alguns meses ali na frente, o André Benite, ele tinha mandado lá no WhatsApp e tal, e aí eu paguei, mas nem prestei atenção. Aí no mês seguinte eu voltei e falei, Benite, você baixou o preço? E ele tinha baixado o preço porque ele falou, olha, é também a minha maneira de ajudar, logo que ele pôde voltar a cortar cabelo e tal. É uma maneira de ajudar as pessoas, porque tem um monte de gente que perdeu renda e tal. Eu falei, cara, legal, só que o meu você cobra normal, e eu vou te pagar a diferença do mês passado. Ele falou, não, mas eu reduzi de todo mundo. Eu falei, Benite, minha vida não mudou. Meu salário é exatamente o mesmo.
Não mudou meu vale? Não mudou nada. Então, eu pago normal. Quem realmente... E aí você deixe isso para quem de fato precise. E aí, usando uma rede social, eu postei lá, gente, nós temos um problema sanitário, mas não tão econômico. E aí vieram 2 falar comigo, cara, como que não tem econômico? Tem gente que não está trabalhando, tem isso, tem aquilo. Eu falei, se a gente for olhar direito, tem gente que tem muito dinheiro, mas muito. Eu não sei se tinha alguém com a gente, Paty, a gente estava fazendo uma conta um dia desse, né, do quanto 3 milhões de reais faziam diferença. Eu não lembro quem estava com a gente. E eu falei, olha, nós temos um problema de compartilhamento, porque tem gente com caminhão de dinheiro aqui, e aí, gente, a conta era básica, assim, não, eu acho que era no cabeleireiro mesmo. E aí eu me lembro que vai um monte de artista e um monte de gente querer falar bonito, querer fazer caridade desse jeito. Olha, e aí vai um monte de milionário dizer, vou chamar amigos, a gente vai fazer campanha, doe aqui para ajudar. E aí, com uma dessas pessoas, eu falei assim, vamos lá, vamos pegar uma pessoa que tem 50 milhões de reais guardado. Nossa, Cadu, é muito dinheiro. Calma, fique tranquilo que tem um monte de gente com isso, tá? Aí a gente pega, vamos dizer que esse cara invente de dar um dízimo, 5 milhões. 5 milhões, se a gente dividir para 1.000 pessoas, dá 5 mil para cada um. 1.000 pessoas. Eu poderia fazer o seguinte, se eu tenho esses 5 milhões, eu vou dar R$1.000 para cada pessoa por mês. Eu vou conseguir dar R$1.000 para ela durante 5 meses, certo? Para o cara que tem 50 milhões, ele ficou com quanto? 45. Ainda é muito dinheiro? Muito. Ainda mais agora que a Selic subiu, foi lá para cima e tal. Claro, ele ficou 5 milhões mais pobre? Ficou. Mas e o cara que recebeu 1.000.000, que perdeu emprego ou tal, ou aquela pessoa que vive com 1.200 por mês? Resolve um bocado, né? A conta que eu tinha feito era para bancar por 1 ano. Também dava e precisava até de menos dinheiro. A gente não tinha... Claro que... Gente, não quero... Daqui a pouco vão me chamar de comunista ou coisa do tipo, né? Mas, se eu quero fazer caridade de fato, e a minha grande crítica é que saiu um monte de gente para falar, e de fato não aconteceu nada. E até em igrejas consideradas grandes e razoáveis, tinha gente passando necessidade e a igreja com um caminhão de dinheiro. Se tu for olhar lá no cofre dos caras, tem um monte. Mas tudo acontece lindo e tal. Jesus aqui muda bem a questão de caridade. Deixar de ser um negócio protocolar para eu fazer e mostrar para todo mundo e levar para o mundo real. Não faça para todo mundo. Tudo bem, tu quer fazer uma publicidade ou coisa do tipo, vá lá. Mas faça com o teu coração. A intenção é o mais importante. E aí, Jesus continua. E agora ele vai falar de oração. E aí ele começa dizendo, olha, de novo usando o termo hipócrita. Está nessa versão aqui. E quando vocês forem orarem, no 5, não sejam como os hipócritas. Orações lindas, bonitas e tal. E às vezes a gente olha e fala, cara, eu tenho até vergonha de orar, porque o fulano é tão... Não é isso? Ou não, vou lá na TV porque aquele pastor fala bonito e tal, ou vou na igreja do cara. E quando ele não diz, né, ó, vem aqui porque tem a oração XYZ, daquilo e tal, e nós vamos fazer, e começa a botar um mundaréu de penduricalho junto na oração. Vai orar muito, vai ficar cansado, suado, e a gente entra até no... até toalha o povo vende. Mas vende toalha, vende livro,
e por aí vai. E começa a ser uma oração que passa a ser um espetáculo do que propriamente uma oração de fato. E aí Jesus mais uma vez é fantástico. Como é que você vai orar? Ou onde você vai orar? Vá para o teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai em secreto. Mas ninguém vai ver, cara. Não pode ser no domingo à noite, eu pedir lá um pedaço para o pastor, para eu fazer uma oração lá dos 25 minutos. E aí eu oro por todo mundo e tal. Jesus está sempre interessado na nossa motivação. Não exatamente nesse mega resultado que a gente quer, né? E aí, ele nos dá um modelinho de oração. E até aqui está até legal, fácil, porque no máximo a gente não faz tanto isso, né? E aí ele traz o tão conhecido Pai Nosso, que eu confesso que por muito tempo da minha vida era um negócio automático. E aí eu parei e li com calma. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Deixa eu ler na versão de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente começa a oração reconhecendo quem Ele é. E aí cabe algo importante que Jesus coloca aqui, que remete até ao Antigo Testamento. Em diversos momentos do Antigo Testamento, a gente vai perceber que Deus é chamado de alguns nomes, porque as pessoas tinham medo de falar o nome de Deus. Tamanho respeito que tinha. Vai que eu falo o nome dele errado e ele me pune. E aqui, Jesus começa a oração dizendo: santificado seja o teu nome. Mas não nome simplesmente Deus, mas nome para reconhecer quem Ele é de fato. Nome, você, o que esse nome todo representa: o Deus soberano, criador, sustentador. Então, santificado seja o teu nome. E aí a gente pede: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. A gente começa a oração pedindo e reconhecendo quem Ele é e primeiro falando com Ele. E aí a gente vai para o 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E amanhã? Dá-nos hoje. Porque amanhã, correndo tudo bem, estaremos trabalhando, estudando, o que for, não é? Porém, de hoje até amanhã dá para acontecer um monte de coisa ainda, não dá? Aí vem o versículo 12. Até aqui estava legal, mas aí vem o bendito versículo 12. O 12 é chato. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Fala sério, hein? Fala sério, né? Se tirasse o segundo pedaço, estava perfeito, né? Estava perfeitinho. Mas aí, é outra coisa que eu admiro demais em Jesus. Ele botou uma frase aqui que nos complicou toda a vida, né? Posso pedir perdão de qualquer coisa? Posso. Qual que é a medida? Como eu perdoo. Chato, hein? Bem chato. Uma outra oportunidade a gente fala dos versículos para trás que falam lá do olho por olho, dente por dente, sobre justiça, né? E apenas um adendo sobre perdoar. A gente não se alonga muito nisso.
Deus nos perdoa e sempre perdoa. E aí, pegando um exemplo fácil que todo mundo conhece de Davi, que recebeu perdão, porém, Deus livrou ele de todas as consequências? Não. Quando estava na cruz, um dos ladrões pediu perdão a Jesus, certo? Ele perdoou? Sim. E aí logo em seguida o cara foi liberto da cruz? Não. O perdão ok, mas a consequência fica. Mas aí depois a gente conversa com calma disso, tá? Porque eu já vi também muita distorção de gente confundindo até mesmo como é que a gente lida com justiça. Então devo perdoar, e aí não faz nada. São coisas distintas, mas depois a gente fala mais disso, tá? E aí, por último, nós, apesar de quem somos, já nascemos pecando. Quem tem filho sabe que lá com 1 aninho e pouco, mal sabe falar, os danadinhos já começam a aprontar, não é? Pô, mas aprendeu com quem? Gente, pecado e fazer torto vem de fábrica, está na gente. Fazer a coisa errada está conosco. Não fosse o Espírito Santo na nossa vida, misericórdia. Não sei vocês, mas vai até aparecer uma frase de eu copiando do Ariano Suassuna, mas não sei vocês, mas eu já menti e às vezes eu minto. Não sei se tem mais algum mentiroso aqui hoje à noite. Vão descobrir? Já menti dentro da igreja. E eu acho que teve gente que já mentiu comigo. Um dia eu cantei uma música sem prestar atenção. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento no campo, o que diz a música? Eu me alegrarei em ti. Vamos traduzir? Ainda que a figueira não floresça, a gente não sabe nem o que é figueira, né? Nem viu. Ainda que meu salário não caia, mesmo que minha despensa esteja vazia, eu me alegrarei em ti. No meu caso era mentira. Cara, se não cair o salário, o armário e a geladeira estiver vazio, é bem difícil ficar feliz no Senhor. Como é que a gente fica feliz cantando essa música? Com a simples ação do Espírito Santo, porque por nós mesmos não dá, a não ser que tu seja um ser, mas muito espiritual. Gente, sem salário, geladeira vazia, armário vazio, Senhor, eu estou alegre em Ti. Eu só consigo ficar alegre se o Espírito Santo vir e tocar em mim, porque por mim mesmo, salário não caiu, no dia seguinte eu estou xingando o chefe, perguntando que raio que aconteceu, caiu o sistema, o que vocês fizeram, corro até o risco de falar palavrão, de verdade, não é? Quem é aposentado, né, vamos xingar o chefe mor? Não é? A gente corre um risco danado. E aqui a oração do Pai Nosso, a gente pede ajuda disso. Não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, porque por nós mesmos não dá. O 14 ele vai continuar, se vocês perdoarem e tal. Ainda Jesus continua criticando o modo de vida do pessoal. Quando vocês jejuarem, não façam cara de triste como fazem os hipócritas. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. Nós estamos em plena campanha de oração. E junto com a campanha de oração, nós temos o jejum. Então presta atenção nisso aqui, porque se for para ficar sem comer chocolate triste, nervoso, com raiva, cara, não faz, porque é pior. Entendeu?
Vamos fazer jejum? Vamos, só que entenda de onde que vem o jejum e por que você vai fazer. Porque se for para alguém perceber ou ser o coitado da ocasião, não façam cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Tem gente que fica triste por não comer chocolate. Cada gosto, né? Eu faço jejum de chocolate fácil. De uma semana? Não, eu faço de anos. Estou há 40 anos e 40 anos e meio de jejum de chocolate. Estou livre desse mal. Então, nesse primeiro pedaço aqui do capítulo, a gente vê Jesus falando de fé e de como ela deve acontecer. E usa a palavra hipócrita 3 vezes. Ele fala sobre oferta, ou esmola, ou caridade, como você quiser, sobre oração e sobre jejum. E nas 3 ele nos chama a atenção: cuidado para você não ser um mero hipócrita, fazer isso por fazer. Vejam, era a igreja em questão que Jesus estava dizendo, tá? Não é gente de fora, ou isso, aquilo. Eles vão na sinagoga para orar alto, eles vão na sinagoga para orarem, entendeu? Há um grande risco da gente deixar ou transformar a nossa fé num negócio automático. Beleza, vou lá domingo, vou de manhã, faço, tal, vou à noite, etc. E não presto atenção em nada disso. E a coisa vira automática. O que Jesus está colocando aqui? Bicho, qual que é a tua motivação? Está acordando cedo, está se arrumando, indo para lá, para quê? Só para passar o dia? Ou, pior ainda, para mostrar para alguém? Preciso mostrar para o meu vizinho que eu sou o cristão e tal. Precisa sair do automático, não o mero, puro e simples. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos. Veja, quando a gente lê com calma o Pai Nosso, dito aqui, essa oração, e entende um pouquinho, dá até difícil de falar dá até medo de falar a segunda vez, né? Vou ter que perdoar vou pedir perdão como me perdoam e tal. Importante a gente pensar um pouquinho. E aí ele começa a falar um pouco mais do nosso dia a dia e sobre as riquezas. Cuidado onde você junta a sua riqueza. Aonde elas estão. Para que nem o ladrão roube, nem a ferrugem, nem a traça, nada disso atinja. Cuidado onde você junta os seus tesouros. Bom, então aqui dá para a gente concluir que quanto mais pobre eu sou, mais perto de Deus eu estou, certo? É pecado ter muito dinheiro? Não. Só tenha cuidado aonde está. Se a tua segurança de que, e aí, a pandemia acabou mesmo? Será que vai ter outra variante, outro não sei o quê? E aí? Vou ter trabalho, não vou receber, não vou. E, cara, onde é que está teu coração? Cuidado aonde você junta suas riquezas. Será que, se eu vivo de aluguel, será que eu vou perder lá o meu inquilino? Ou será que eu não vou ter cliente para ir na minha loja? Ou será que meu patrão vai me mandar embora? Aonde que está a tua riqueza? E aí ele começa a falar um pouco mais. O versículo 22 e 23 são bem legais, porque ele diz que os nossos olhos são a luz do corpo. E eu gosto de um documentário que diz que os nossos olhos são a janela da alma. Grande parte dos nossos problemas começam com o que a gente vê. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Se teu olho der uma entortadinha e de repente, vamos pegar um exemplo prático,
Eu tenho lá um carro quitado, tá belezinha, andando, bonitinho e etc. Só que aí meus olhos passam por um carro mais novo. Opa! E aí lá na propaganda passa uma parcela que, se eu der uma apertada, cabe. Eu necessariamente preciso de um carro novo? Os nossos olhos geram muitos problemas. Para quem não me conhece tão bem, eu trabalho num banco e já cansei de ver pessoas, enroladas com o famoso famigerado cartão de crédito. Cartão de crédito é do demônio, certo? Só se for de vocês, o meu é meu. O meu é meu. Mas tem gente que acha que é do capeta aquele negócio. Eu nunca vi um cartão de crédito andar sozinho até o Outback. Até o tal. E, na grande maioria das pessoas que estão sofrendo com aquele treco, tem um monte de coisa que elas não precisam. Os olhos não eram tão bons. Gasto que não tenho para comprar o que eu não preciso. Já ouviram essa? Vou gastar o que eu não tenho para comprar o que eu não preciso. Só que compra aí, vamos fazer selfie, vamos postar, vamos isso, porque agora eu tenho um negócio. Me lembro que uma vez eu atendi um cliente e ele estava montando ele ia começar a vender uma máquina de fazer cerveja. Tem o nome certo isso, eu não sei, mas era um troço lá de inox que tinha lá um mecanismo que dava para o cara fazer cerveja na casa dele. Era pequeno e tal. Eu me lembro que na conversa, ele mostrando tudo, era, sei lá, da altura desse microfone aqui e tal. Ele falou, isso daqui cabe na varanda tal. Isso é ótimo para mostrar para o cunhado quando ele vem. O cara não precisa daquele treco. Mas, qual que era o chamariz dele? É legal para você ter, para mostrar para o seu cunhado. Eu tenho, você não tem. Então investe aqui. Acho que era a partir de R$8.000. Negócio assim. Vou gastar o que eu não tenho para comprar o que eu não preciso. Quem que brilhou? Meus olhos. E aí, Jesus vai dizer, olha, não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou é comigo, ou é o dinheiro. E aí, de novo, Cadu, então, quer dizer que é problema eu juntar dinheiro, fazer uma previdência privada, ter mais bens e tal? Não. Não. Vamos continuar lendo. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? A gente canta, lê e fala um monte de coisa que eu confio cegamente no Senhor, eu confio. Alguém aqui escolheu o dia que nasceu? O nome? O dia que você nasceu, nem seu nome você escolheu. Um belo dia você se deu conta aí, estou aqui, né? E se deu conta fazendo, sujando fralda, tendo que alguém te limpar, e aí você aprende a fazer tudo isso sozinho, e fique tranquilo que mais na frente você vai desaprender tudo, e vai voltar ao estágio anterior. E quando que isso vai acontecer? Você vai embora desse mundo que dia? Por mais que você tenha um diagnóstico terrível de uma doença, não dá para dizer o belo do dia que você vai. Talvez você já tenha visto história de pessoas que tiveram um diagnóstico terrível e o médico deu lá 1 ano. Uma colega de trabalho tem uma tia que o médico deu 1 ano. Esse 1 ano já são 10. E a mulher está bem. Que dia que nós vamos embora? Não sei. O sobre juntar riquezas é sobre isso. É importante, a gente precisa se trabalhar, levar a sério, preparar o nosso futuro, pensar em previdência, como é que eu vou chegar à velhice, quero chegar até lá,
terei plano de saúde, não terei, enfim, isso tudo é importante, mas isso não pode roubar a nossa paz, não dá. Deus irá prover todas essas coisas para nós. Ele vai dizer isso no versículo mais à frente, porque, continuando, ele vai dizer: veja os passarinhos que voam pelo céu e cantam um monte. Perto da tua casa tem maritaca? Cara, 6:30 da manhã eles saem de uma árvore para outra, mas eles saem dizendo que estão saindo, cantando que nem uns doidos e tal. Gente, que trabalha, faz nada. A própria natureza que a gente insiste em destruir, né? A árvore que a maritaca vai lá, nasce bonitinha e tal. Os animais que lá estão, Deus cuida disso tudo. E às vezes a gente cansa de ver pessoas sofrendo com N problemas por excesso de futuro. Meu Deus, como será a terça-feira? E aquela reunião de quarta aí? Cara, espera chegar. Se prepara, faz tua parte, tá? A gente começa agora, vai ter um monte de jovem aí. Com que idade presta o vestibular? 17, Davi? Um monte de gente maluca. Mas e aí, será que eu vou passar a final do ano? E se eu não passar, meu pai vai ficar bravo comigo, minha mãe vai ficar brava comigo? E quando eu terminar a faculdade, será que eu arrumo emprego? Será que eu não arrumo? Cara, estuda. Estuda. Vai fazendo. Faz o que cabe a você. Agora, a outra parte lá, fique tranquilo que Deus vai dar um jeito. Agora, tu precisa fazer a tua parte. Se não estudar o ano inteiro e quiser fazer o vestibular, ou quiser prestar o concurso, não estudou, olha, é um milagre difícil, hein? É mais fácil, eu tenho mais facilidade em acreditar naquele monte de gente que começa a andar lá na TV do que de você passar no vestibular. Unidunité não dá certo. Você precisa fazer a sua parte. Vou sofrer demasiadamente? E não sou eu que estou dizendo essa história de animal, de flor, está aqui, ó. Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Lembra quando o povo saiu do Egito, liberto? Parece a gente lá, né? Pô, tá ruim aqui no Egito, a gente é escravo, tal. Senhor, tira a gente daqui. Aí Deus faz aquele negócio todo e os caras saem. 1.200.000 pessoas aproximadamente, né? É só Campinas inteira. E esse povo sai pelo deserto. E aí Deus fala o seguinte, ó, à noite, manda aqui uma coluna de fogo e todo dia eu mando comida para vocês. Todo dia eu vou mandar, não precisa guardar. Beleza. Dá uns 5 dias, o que o povo começou a fazer? Guardar. O que deu? Um negócio que minha esposa odeia. Bigato, bicho. Estragou tudo. Cara, eu não falei que eu ia mandar comida todo dia, bicho. Eu vou mandar comida todo dia. Primeiro que, pensa aí, eu imagino que foi um evento bem maluco, né? Uma coluna de fogo. Eu fico imaginando, às vezes, como é que era esse negócio lá, né? Será que era um sol noturno? É bem doido, né? Imagina esses caras que viveram essa experiência. Gente, coisa de doido, né? E aí a comida aparece todo santo dia. Misericórdia. Misericórdia. Em algumas conversas eu já falei assim, ó, cuidado com algumas pessoas, cuidado com o que você pede. Não, eu queria que um anjo viesse aqui falar comigo. Eu falo, cuidado. Imagina um anjo aparecer na tua casa à noite. Lá no Apocalipse citam alguns tipos de anjo, né? Qual o tamanho dos caras? Se a gente também, vamos lá no Antigo Testamento, um cara chamado Josué, dá de cara com o anjo, tudo bem, ao que parece é o próprio Jesus ali e tal, mas não vou entrar no mérito. Mas ele dá de cara com o anjo. O que Josué faz? Bota o rosto no chão. Não é que ele ajoelhou, cara, botou o rosto no chão. Na sua casa você testa.
Aí eu vejo um monte de gente orando, não, precisava vir um anjo falar comigo. Eu falei, você é louco? 2 da manhã, parece, não cabe nem no meu quarto, não cabe. Se ele entrar lá, arrebenta tudo, vai o prédio abaixo. Porque a gente lê Apocalipse, tinham 6 asas e tal. E que seja um pequeno, vai. Então, como eu moro em apartamento, aí Deus fala assim, tá, Cadu mora lá, apartamento é pequeno, eu vou mandar um anjo anão para casa dele. Beleza, 2 da manhã esse anjo aparece lá. Meu irmão, tá doido, cara. Deve brilhar que, nossa, e 2 da manhã? Tem que se aparecer para me levar, porque ali o infarto vai. Ali o infarto vai. Então a gente tem que ter cuidado com alguns pedidos, né? Precisa de um anjo para dizer para você que ele vai te ajudar a resolver aquela reunião, aquele problema, ou sei lá o que for? Está aqui, ó, clarinho. E aí ele vai dizer que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupa tão bonita quanto as flores. Verso 29. Nem Salomão. Alguns historiadores já fizeram pesquisas do tamanho que foi o reinado de Salomão. É algo como se a gente pegar hoje o Bill Gates, o dono da Amazon e o Elon Musk, que é o cara da Tesla, né? Os três ainda não chegam perto do tamanho que foi o reinado de Salomão. Só para a gente traduzir para hoje. O quanto esse cara foi rico, mas foi rico com força. E aí o próprio Jesus vai dizer que nem Salomão se vestiu tão bem. E aí o 30 é legal, né? E Deus, é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também a vocês, que tem uma fé tão pequena. Pô, Cadu, é meio fácil falar tudo isso. Falar é bem fácil. E por isso que eu reforço, mentiroso que sou, como brinquei aqui, como porcaria que sou. Se você ainda não conhece esse Jesus que está dizendo essas coisas, precisa conhecer, para que Ele coloque o Espírito dentro de você e, de fato, você tenha essa segurança. Eu volto a dizer, por nós mesmos não dá. Nossas ideias são ruins, mas bem ruins. Eu falei no início, né, que um maluco agora inventou de ir para a Ucrânia e disse que ia ajudar o povo lá. Um deputado que até quinta-feira seria candidato a governador do estado esse ano, estado de São Paulo. E no seu momento de intimidade, pegou o WhatsApp e mandou alguns áudios para os colegas, com coisas deploráveis. Então imagine que o cidadão sai daqui, vai lá para o outro lado do mundo, a guerra pegando, e aí tem lá filas de refugiados, o pessoal está fugindo, cara, e ele vai falar da beleza das mulheres. Vê se pode. Isso é o íntimo dele. E aí quando ele chegou no Brasil, ele desembarcou, eu falei, olha, isso eu mandei por favor, não olhem para isso, porque a minha missão lá era nobre e tal, eu ia ajudar, etc. Mas sabe aqui quando ele fala do secreto? Ele mandou o áudio no secreto, no grupo dos parça, dos amigos. É aquilo ali que ele pensa. O secreto, aquilo que só você sabe, é o que você pensa. Aquilo que só tem no seu celular. Eu não estou aqui o defendendo, mas é para a gente prestar atenção. O que também está no nosso secreto? Esse maluco externou. E o Espírito Santo, que habita em nós, e se não habita, corra hoje para que ele habite logo, é quem não nos deixa falar besteiras, como esse cidadão falou. É o Espírito Santo que não nos deixa
matar o cara que nos fecha no trânsito, enforcar o nosso chefe, e etc, e etc, etc. Porque por nós mesmos não dá. Me assusta muito hoje ver tanta gente boazinha no mundo, mas, cara, o que tem de gente cheia de virtude aí no mundo, eu sou bom, eu sou isso, e eu fico assustado, porque eu todo dia olho e falo, Senhor, o Senhor tem misericórdia da minha vida, e dá o rumo aí, porque por mim mesmo, não posso nem dizer o que eu faria com a minha vontade com o presidente russo. Ou quando a gente vê um crime bárbaro tal, pensa aí, o que a gente pensa de imediato? Não dá aquele calor, mas tem algo que nos segura. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Algo importante para a gente dizer é que Jesus não está convidando ninguém a ser preguiçoso, tá? A sentar e hoje eu vou orar por 1 hora e Deus vai prover tudo. Vai encher minha geladeira, vai encher o meu armário, vai deixar tudo 0 bala. Eu vou ficar aqui sentado, bonito e etc. Vai pagar a minha conta de água, de luz, meu condomínio, meu cartão de crédito, que mesmo fevereiro tendo só 28 dias, parece que teve 60 na conta do cartão, né? Jesus vai dar conta de tudo isso. Isso não é um texto chamando a preguiça, não. Paulo vai dizer lá eu não vou falar a referência para não errar, aos que não contribuírem, não devem comer. Isso não é um convite à preguiça, é só um convite a que você não sofra demasiadamente com o que você não tem controle. Amanhã, o que vai acontecer amanhã? Chove, não chove? Eu acho que não choveu. Eu vinha para cá, tinha uma nuvem enorme do lado lá da Anhanguera. Pelo jeito não choveu. Vai chover? E amanhã? Vai fazer esse calorão de novo ou não? A gente pode prever previsões do tempo. Já viram previsão do tempo errar? Vixe! O convite a esse texto é: não sofra com o que não está no seu controle. O que cabe a você é hoje. Hoje você ora em secreto, como a gente leu, você doe em secreto, como a gente leu, você faça o seu jejum em secreto. Busque a Deus sobre todas as coisas. Hoje, isso você pode fazer. Trabalhe bonitinho. Se no teu trabalho dizem que, olha, você precisa entrar às 8h45, que hora que você precisa chegar lá? 8h44? Correndo que nem um doido maluco? E se diz que você precisa ir 5 horas, ir embora 5 horas, trabalhe até às 5. Faça o que cabe a você e o que está no seu controle, faça. Quando diz para a gente não se preocupar, é com o que não está sobre nosso controle. E aí o 33, os últimos para a gente terminar. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Todas, não é um pedaço, não é uma parte. Meu irmão, se você precisa de um carro, fique tranquilo que Deus vai te dar um carro. Tudo bem, você pode orar pedindo, vamos combinar, já ora pedindo um carro legal, né? Mas Deus vai te dar o que você pode. Tem uns 15 anos que eu oro num Corolla, ainda estou no carro, eu acho que Ele vai me ouvir. Não cheguei lá ainda, mas eu já mudei o carro também, não quero mais o Corolla não, ficou feio. Meu irmão, você precisa de uma casa? Ore, Deus vai te dar uma casa. Ah, mas tem que ser... Você precisa de uma casa, tá? Preciso comer e tal. Deus te dará. Será que a minha versão que está errada? E Ele lhes dará todas essas coisas. Está errada não, né?
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O Natan tinha me perguntado de o que seria o tema da mensagem, talvez sobre a nossa religião, a nossa religiosidade, que ela não seja algo automático, ou algo para eu mostrar para as pessoas, mas que eu converta essa minha religiosidade em algo prático, que sim, eu faça caridade, que sim, eu ore, que sim, eu jejue, mas sem precisar da mega publicidade a isso. Não para vanglória própria, não para ser o super, o hiper, o mega, que é de verdade o que ele critica. Para que o glorificado seja ele, para que a minha oferta, para que a minha doação seja para a glória dele e não minha, não para que eu apareça. João vai pedir isso, né? Ou João vai dizer isso, que ele cresça e eu diminua. Paulo vai dizer que dos homens ele é o pior. Cara, para Paulo dizer esse negócio, então que a gente possa fazer todas essas coisas e não sofrer tanto com o amanhã. Sim, fazer aquilo que nos cabe, mas entender que ele nos dará todas as coisas que a gente precisa. Todas. Gente, obrigado pelo tempo, que Deus possa abençoar a sua vida, espero que todos já o conheçam e tenham, eu sei de todas essas coisas que eu disse, são bem difíceis, essa história de perdoar assim como eu perdoo, misericórdia, não querer aparecer e tal, isso é bem difícil, mas peça a Ele, e deixe que Ele tome conta, porque acredita em mim, por nós mesmos, às vezes pode achar, cara, você está aqui na frente e tal, mas eu vim de fábrica com problema, nasci com um problema, chamado pecado, veio de fábrica, e por mim mesmo não teve jeito, eu aceitando e deixando que Ele siga a minha vida, não estourou fogos, não aconteceu nada disso espetaculoso, tá? Só pedir que Ele entrasse e toque o barco aí, para que Ele, e o meu desejo é que você deixe a cada dia, Jesus de fato tomar conta da sua vida e guiá-lo, leia a sua palavra, leia com calma, e quando for orar, vai lá em secreto, quietinho, não precisa correr que nem um desesperado, leia com calma, para entender, aqui nesse livro tem tudo o que você precisa para entender, todas essas questões, tudo, até onde você investe seu dinheiro, vai por mim, se você for lá para Eclesiastes, desse monte de gente esperta falando sobre finanças, Eclesiastes consegue dizer tudo que eles estão falando, tem tudo aqui, de verdade, tudo, tudo, tudo. Quanto mais você lê, mais você vai conhecê-lo, quanto mais você orar, mais próximo você estará. Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana incrível. Obrigado.